A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Vamos nesse momento meditar no texto da palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nesse momento vamos meditar no tema Entrai pela porta estreita. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, através da sua palavra, o Espírito Santo do Senhor possa estar falando conosco e nos fortalecendo, de forma que possamos permanecer firmes e constante na sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Entrai pela porta estreita. Palavra do Senhor Jesus. Ele vai estar falando aqui de duas portas, uma que é estreita e outra que é larga. Essa porta larga, ele vai dizer que ela é espaçosa, ou seja, é fácil passar por ela, não há aperto nela, mas ele vai dizer que é o caminho que conduz para a perdição. E infelizmente são muitos os que entram por ela. Que caminho é esse? Esse é o caminho do mundo. Esse é o caminho das inclinações da nossa carne. Esse é o caminho segundo o príncipe da potestade do ar. Esse é o caminho daqueles que dizem não para a palavra de Deus. Esse é o caminho daqueles que dizem não para Jesus, daqueles que não querem arrepender-se dos seus pecados, daqueles que não querem renunciar o seu eu, pois o próprio Senhor Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, seguir a Jesus é algo maravilhoso, mas é porta estreita, é caminho de renúncia. Começa com arrependimento e com a fé nele. Então é um caminho onde devemos abrir mão de tudo aquilo que não pertence a ele. Mas, amados, vale a pena, porque essa porta espaçosa, ela é um engano, ela é mentira, ela é o caminho da ilusão. Ela promete muitas coisas, ela promete felicidades, mas é falsa, não há felicidade nela, pois o próprio Senhor Jesus disse que essa porta conduz à perdição, então não vale a pena entrarmos por ela. A porta estreita é caminho de renúncia, caminho de arrependimento, caminho de fé em Jesus, caminho onde eu e você devemos carregar a cruz, abandonando a vida errada, abandonando o pecado, as inclinações da carne, aquilo que pertence a Satanás e ao mundo, e dizendo sim para Jesus. Ele vai dizer que essa porta estreita, ela é apertada, mas ela conduz para a vida, ou seja, a vida eterna. Ela nos conduz para o céu. Ela está nos conduzindo para um lugar onde nunca mais vamos chorar, onde não há tristeza, não há dor, a vida eterna, o lugar que Jesus preparou para nós quando esteve lá na cruz. Infelizmente, irmãos, diz o texto que poucos acertam com ela. Como o Senhor Jesus vai dizer, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque Ele está chamando, como agora Ele está chamando a mim, a você, e aonde essa mensagem está chegando. Mas muitos, infelizmente, tomam a decisão de entrar pela porta larga, a porta espaçosa, que é o caminho da perdição, caminho longe de Deus. O Senhor Jesus vai dizer que é caminho de trevas, é a segunda morte, o lago de fogo, é a separação eterna de Deus. Nesse caminho não há esperança, nem depois dessa vida e nem nessa vida, porque nessa vida a porta larga é caminho de ilusão e de engano.
Então, amados, que possamos obedecer o Senhor Jesus e entrar pela porta estreita, por mais que ela seja apertada, por mais que tenhamos que renunciar, por mais que tenhamos que deixar coisas que agradam a nossa carne, mas vale a pena. Por quê? Porque conduz para a vida, nos conduz para o céu, nos conduz em direção a Jesus, ao trono dele. É maravilhoso, por mais que tenhamos que renunciar, como diz o Senhor Jesus, ele perguntando ali aos seus discípulos: e vocês não irão? Após um duro sermão, em que muitos seguiam Jesus por causa do pão, por causa dos milagres, e depois que Jesus dá aquele sermão duro, né, onde a multidão vai embora, abandonando, não querendo mais segui-lo, ele vai dizer para os seus discípulos: e vocês não irão? Pedro vai olhar para ele e vai dizer: para onde iremos nós, Senhor? Para onde? Só tu tens a palavra de vida eterna. Oh, irmãos, que palavra sábia, né? A palavra do apóstolo Pedro. Ele entendeu que era um caminho de renúncia, um caminho difícil, mas um caminho da vida eterna. Então, que eu e você possamos optar por esse caminho, por essa porta, a porta estreita. Por mais que tenhamos que renunciar, vale a pena, porque ela conduz para a vida eterna, para o céu. Deus abençoe a sua vida, a sua família e a todos onde essa palavra está chegando. Que eu e você possamos optar pela porta estreita que se chama Jesus. Ele é essa porta. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Ó Pai, que possamos realmente escolher a porta estreita, a porta que conduz para a vida. E todos aqueles, ó Pai, que ainda estão, ó Pai, nesse caminho espaçoso, que optaram por essa porta larga que conduz para a perdição, que nesse momento possam se arrepender, Pai, arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, como o caminho da vida, e possam nesse momento sair desse caminho espaçoso e entrar pela porta estreita, Senhor Deus, que conduz para a vida eterna. Abençoe, Pai, a todos que estão ouvindo essa palavra. Oh, Papai, a nossa opção, a nossa escolha é a porta estreita, o caminho que conduz para a vida. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém.